Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 34. Deus está aqui. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 34. Enquanto os irmãos procuram, eu quero mais uma vez louvar a Deus pela vida do pastor Leandro, da pastora Evany. Obrigado pelo carinho, obrigado por tudo. Nesse dia especial para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Diego, Camila, vocês moram aqui, tá? Deus abençoe. Foi um presente de Deus para a minha vida. Sângelo, filho amado, Deus te abençoe. Retornando a Portugal, dê um beijo em todos por mim lá, tá? Roberto, obrigado, viu, filho? Hoje você está bonitinho. Hoje botou um terno ali que nem Salomão teve um para. Antes de você, tinha um rapaz tocando o teclado. Cadê o rapaz? Esse aqui é o pastor Roberto Marinho. Aquele ali é o pastor Magrinho. Deuteronômio 34 está escrito: E então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume do Pisga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá até o mar último. E o sul, a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: À tua descendência darei, mostro-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, o servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme ao dito do Senhor. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem se perdeu o seu vigor. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada aí do seu lado. Vocês conseguem me ajudar um pouquinho mais com o som aqui? Isso, aperte a mão da criatura que está do seu lado. Oh, tem gente que nem pegou na mão da criatura ainda. Está ruim assim aí? Não tem comunhão com o irmão, não? Isso, aperte agora até ela falar aleluia. Tem gente que não acordou ainda. Falaram glória a Deus, né? Isso. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã linda, por esse dia tão importante, tão especial. Já são 2 horas aqui na sua presença. Começamos às 10 da manhã, agora estamos indo para o meio-dia, e o seu povo ainda está aqui te adorando. O ímpeto vai passando, o cansaço vai chegando, a fome vai se aproximando, mas o desejo de te adorar não passa. Porque mais vale, Senhor, 1 hora na sua presença do que 10 horas em qualquer outro lugar do mundo. O sacrifício que os seus filhos estão fazendo aqui voltará para eles em forma de uma recompensa. Porque eu acredito, ó Pai, que no final desse culto as nossas vidas serão transformadas. Nos leva agora, Senhor, para esta viagem nas páginas da sua palavra sagrada e revela para nós os mistérios escondidos nas entrelinhas da tua palavra. Queremos ouvir a sua voz, sentir a sua presença e sermos aqui ensinados, sermos repreendidos, sermos acariciados. Seja a sua vontade sobre nós esta manhã. Só não nos deixe sozinhos aqui, porque a sua presença é tudo que necessitamos. Então fala conosco e fica conosco, em nome de Jesus, seu Filho. E a igreja diz... E os que podem, tomem seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Graças a Deus. Isso, abra o som para mim como ontem. Tira o compressor, porque senão eu não consigo falar aqui, tá bom? Ontem deram conta de fazer, hoje
Hoje eu acho que o Pedro está com raiva de mim. Ô Pedro, eu intercedi ontem, mas não deu certo. Então, mas não me pune não, tá bom? Eu tentei, Pedro, você é testemunha, tá bom? Posso ouvir mais um glória a Deus da igreja? Nesta manhã, eu quero convidar vocês para fazer uma viagem comigo aqui. É uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus. Alguém está disposto a fazer essa viagem? Então olha para o seu irmão e diga, aperte o cinto, porque nós vamos decolar na presença de Deus aqui. Quem já me viu pregar 1, 2, 10 ou 1000 vezes, como o pastor Leandro, que acabou decorando até a minha oração, sabem que a maneira que Jesus me deu para ministrar a palavra é uma maneira diferente. Eu prego contando histórias, né? E isso é um talento especial. Aquele que quer pregar deveria pedir a Deus isso. Você não precisa pedir a Deus sabedoria, muita eloquência. Só peça a Ele a habilidade de contar histórias. Jesus, quando passou por aqui, as pregações que ele fazia eram todas baseadas em história. Alguém lembra disso ou não? Jesus ia começar uma pregação e ele dizia assim, certo homem tinha 2 filhos. Todo mundo para ouvir, porque isso tem a ver com o dia a dia. Outro dia ele diz, um homem saiu a semear. Uma mulher estava varrendo a casa. Então, as pregações de Jesus eram pregações baseadas no dia a dia. E como uma história bem contada é gostoso de se ouvir, você cativa a criança, o adulto, você cativa o leigo e até o erudito. Então, que essa unção caia sobre todos os que estão aqui. Porque se você conseguir absorver isso, você se tornará o maior pregador da sua geração, a maior pregadora da sua geração. Alguém recebe essa profecia? Então dá mais um grito de glória a Deus, por favor. Roberto, mude a música para mim. O texto que eu li no livro de Deuteronômio, ele vai contar para nós a última história, os últimos momentos da vida do maior personagem do Velho Testamento, da Bíblia Sagrada, depois de Deus, que é Moisés. Moisés é uma figura única em todo o contexto sagrado da Bíblia e uma figura única lá no povo hebreu. Até os dias de hoje, e está aqui o nosso rabino que pode testificar ali, nenhum judeu em sã consciência tem coragem de colocar no filho o nome de Moisés. Até os dias de hoje. Quem coloca o nome de Moisés ou Moses nos filhos são cristãos, porque nós temos esse apelo, a paixão pela Bíblia, mas judeus não têm coragem. Lá no Brasil, em São Paulo, eu conheci um irmão e ele disse que a empresa dele era uma empresa multinacional. E um dia, os investidores internacionais, que eram judeus, vieram ao Brasil para conhecer a empresa. E aí viram que a empresa estava indo de vento em popa e perguntaram, qual é o segredo do crescimento? E disseram, tem um funcionário nosso que ele é fantástico. Ele revolucionou toda a história da empresa. E eles disseram, queremos conhecê-lo. E fizeram um suspense. Marcaram uma reunião na sala de diretoria e trouxeram o funcionário. Aí os judeus que ali estavam ficaram de pé para recebê-lo. E perguntaram, qual é o seu nome? Ele disse, Moisés. Quando ele disse Moisés, os judeus não cumprimentaram. Encerraram a reunião e pediram para despedir o homem. Mesmo sendo ele o melhor funcionário daquela empresa. Porque para eles, segundo eles disseram, ninguém é como o profeta Moisés. Então Moisés é uma figura única na Bíblia Sagrada. A história dele pode ser pregada, ensinada. E se eu desse aqui uma imersão para vocês só na história de Moisés, nós ficaríamos pelo menos uns 3 dias, 8 horas de palavra por dia, e não chegaríamos à metade da história de Moisés. Tamanha a importância dele na Bíblia Sagrada. Os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por ele. Você sabia disso? Nós chamamos de Pentateuco. São eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas o primeiro livro da Bíblia a ser escrito também foi escrito por ele. Pastor, o senhor já falou, Gênesis. Mas Gênesis não foi o primeiro livro a ser escrito na Bíblia. O primeiro livro que está na Bíblia e foi escrito é o livro de Jó. E o livro de Jó também foi escrito por Moisés. Só que Moisés não escreveu só Jó e os primeiros 5 livros.
Moisés também escreveu vários salmos da Bíblia Sagrada. Sabia que existem salmos lá no meio da Bíblia, escritos por Moisés? Então essa é a importância desse homem que Deus levantou no seu tempo. E hoje eu quero convidar você a meditar na vida dele, na história dele. A vida de Moisés, ela é envolta num manto de mistério. No manto do quê? Mistério é algo na Bíblia que tem pelo menos 3 características. Primeiro, só Deus sabe. Segundo, Deus só revela no tempo certo. E terceiro, Deus só revela para quem tem intimidade com Ele. É envolta no manto de mistério porque envolve misticismo. O que é misticismo? É aquilo que transcende a natureza. É aquilo que vai além da normalidade. A vida de Moisés é assim. E eu vou dar um exemplo para vocês. Se nós acreditamos piamente que Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, quer dizer também que ele escreveu o capítulo que eu li para vocês. O capítulo 34 do livro de Deuteronômio. Sim ou não? Então, se Moisés escreveu o capítulo 34 de Deuteronômio, ele é o único homem da história que escreveu sobre a sua própria morte. E se ele escreveu sobre a sua própria morte, é porque ele teve informações anteriores. Por isso, a vida dele é envolta em mistérios. A vida de Moisés é única em toda a Bíblia Sagrada, eu repito. Aqui, no capítulo que eu li, Moisés está se despedindo da terra. Ele acorda pela manhã, a nação toda está lá na península do Sinai, milhares de tendas estão armadas, e o Senhor vai lá à porta de Moisés, imagina o Senhor batendo a porta de Moisés, dizendo, Moisés, Moisés acordando, falando, pois não, Senhor, eu preciso ter um particular com você hoje. Senhor, pode falar. Não, Moisés, não é aqui. Na tenda da congregação? Não, Moisés, na tenda não. Eu quero que você suba aqui. Aonde, Senhor? Aqui no alto, onde eu me revelei para você na primeira vez. Senhor, o Senhor tem certeza absoluta, Moisés? Então o Senhor tem que ter paciência comigo. Por quê, Moisés? São 8 horas de subida a pé. Subida íngreme. E eu já não sou mais aquele garotão com quem o Senhor falou, né? Alguém lembra com quantos anos tinha Moisés quando Deus falou com ele? Ele era novinho, tinha 80. E agora ele tem 120. Está escrito. Então, Senhor, tenha paciência, toda a paciência do mundo, Moisés. Senhor, posso levar Josué comigo? Era o secretário, Josué, que andava ao lado de Moisés. E o Senhor disse, ele pode vir com você até apenas no pé do monte. Porque hoje a conversa é pessoal, sou eu e você. Pois não, Senhor. E lá vai Moisés para o alto da montanha. 8 horas depois está Moisés lá em cima, no topo do monte. De frente o monte Pisga. Está ele no alto. E o Senhor o recebe ali. E o Senhor olha para Moisés e diz, Moisés, hoje eu vou fazer uma coisa única na sua vida. O que, Senhor? Olha para frente. Estou olhando, Senhor. O que é que você vê? Senhor, eu só estou vendo nuvens. Ô, Moisés, desculpa. Eu imagino Deus olhando para as nuvens e fazendo assim. E agora, Moisés? Agora eu estou vendo, Senhor. E o que você vê? Eu vejo uma terra. Desenha a terra para mim, Moisés. Desenho, Senhor. Que terra, Senhor. Eu nunca tinha visto essa terra. Ela é toda colorida. Desenha as cores para mim, Moisés. Senhor, aquele canto ali é dourado. Aquele canto ali é espelhado. Aquele canto é verde e aquele canto é todo colorido. Pois é, Moisés. A parte dourada é o trigo. É uma terra que produz trigo. A parte espelhada são águas, águas doces que existem nessa terra. Senhor, e as outras cores? Moisés, essa terra tem vales verdejantes e ela também tem muitos frutos. Senhor, eu estou aqui há 40 anos, subindo no alto dessa montanha inúmeras vezes e eu nunca vi. Pois é, Moisés, eu resolvi revelar para você agora. Senhor, que terra é essa? Me diga você, Moisés, que terra é essa? E eu imagino Moisés dizendo, é? E o Senhor dizendo, é. Aquela? Aquela. Aquela que o Senhor prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, é a terra, Moisés. Pode imaginar a adrenalina subindo no corpo do velho? A boca salivando, o coração acelerado, os olhos brilhando, dizendo, Senhor, tem 40 anos
que eu estou nesse deserto arrastando o povo em busca dessa terra, e eu estou vendo a terra, a distância daqui ali é só 3 dias. Pois é, Moisés, 3 dias e você entra na terra. Então permita-me descer para ir lá. Silêncio no alto da montanha. Senhor, sim, Moisés, posso? Silêncio no céu. Senhor, sim, Moisés, posso ir? O que você vai fazer lá, Moisés? Como assim, Senhor? Você sonhou com essa terra por 40 anos. Sim, Senhor. E você já se viu na terra? Você sonhou em chegar lá e fazer o quê? Posso contar para o senhor? Somos amigos, conta aí, Moisés. Senhor, lá perto daquele rio lá, naquele lugar espelhado, eu quero fazer uma casa de madeira. Vou mandar fazer uma cadeira de balanço, uma vara de pescar. E vou terminar os meus dias ali, vendo os meus netos, bisnetos correndo, pulando em cima de mim, e sempre dizendo, o Senhor é fiel, porque até aqui o Senhor me trouxe e me abençoou. Mas como é que você vai entrar na terra, Moisés? Ah, Senhor, já está tudo aqui. Vou pedir para os levitas colocarem roupas brancas, os sacerdotes vão pegar a arca da aliança, vão colocar sobre os ombros os coatitas, a família de Coate, só eles podem tocar na arca, eles vão na frente, o sol vai bater em cima das asas dos querubins que estão em cima da arca da aliança, e o povo vai dizer, ali é o trono do Senhor. Eles vão pegar as trombetas douradas, vão tocar, e aquele grupo de coreografia que a minha irmã, quando estava viva, ensinou, Miriam, as mulheres vão descer cantando, tocando os pandeiros, e vão adorar ao Senhor. Senhor, eu vou pedir para que eles venham batendo espadas em escudos. Será uma festa. Posso ir, Senhor? Silêncio de novo. Senhor, posso? Moisés sabia que tinha alguma coisa estranha naquele dia. E de repente Deus diz assim, Moisés, sim, Senhor. Fecha os olhos. Fechei. Abre os braços. Abri. E agora, Senhor? Agora, Moisés, morre. Morre Moisés. E ali morreu Moisés, o servo do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor sepultou seu corpo num vale. Josué ficou aguardando no pé da montanha e Moisés não desceu. E quando ele percebe que passam-se os dias e Moisés já é um velho, e não tinha comida, e não tinha mais água, ele não tinha mais a robustez de antigamente para passar dias e dias, entende Josué que o Senhor levou o seu servo. Josué se afasta da montanha, vai até a península do Sinai e diz, Israel, é morto Moisés, o servo do Senhor. E por 30 dias prantearam a morte de Moisés. E aí então Deus fala com Josué, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Levanta agora e leva o povo. Mas Senhor, aí Deus grita no ouvido dele, não te mandei eu. Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus será contigo, por onde quer que andares. E aí Josué entrou com o povo na terra. Pois bem, essa história já me fez chorar muito, porque aqui eu vejo que nem todos os nossos sonhos vão se realizar do jeito que a gente quer. Que nem tudo que aquilo que a gente busca, a gente vai encontrar. Porque se tem alguém que merecia entrar naquela terra, era Moisés. Sim ou não? Bom, só 3 falaram, então o resto não conhece a história. Seria obrigado a contar a história. Roberto, mude a música, eu vou contar a história. E depois eu volto aqui. Para contar essa história, eu tenho que te convidar a voltar no tempo. 120 anos atrás. O período é curto. Só 120 anos atrás. 120 anos antes desse episódio, tem uma dupla, um casal de levitas. Ele se chama Anrão e ela se chama Joquebede. Os dois são escravos do Egito. Os dois trabalham 16 a 17 horas por dia, a troco de uma lavagem, porque era assim que Faraó tratava os hebreus naquele tempo. A lavagem era feita com comida que sobrava da mesa dos soldados, acrescentada à água barrenta do rio Nilo. E todos os dias tinham apenas uma única refeição.
E ela era dada no final do trabalho forçado. Lá vinham milhares de hebreus escravizados, cadavéricos, pele queimada, sem saúde, sem dignidade, envergonhados e aprisionados há 430 anos naquela terra maldita. Lembrando que quando eles entraram naquela terra, não entraram pela janela, não entraram como salteadores, entraram como convidados. Convidados de José. O José que governou o Egito. O José que era amigo do faraó. E que agora traz a sua família para entrar dentro do Egito. E ali, na sua entrada dentro do Egito, é colocada para eles uma mesa. Eles comem do melhor da terra e vão ocupar o melhor espaço daquele lugar. Mas os anos vão passando e vêm as próximas dinastias. E as dinastias dos faraós que vão chegando vão se afastando das promessas, vão se afastando das histórias feitas pelo faraó do tempo de José. E agora diz a Bíblia que os egípcios estão com medo do povo hebreu, porque eles cresceram muito mais do que eles na terra. Como eu disse ontem, 3 milhões de hebreus, 3 milhões de escravos. Eu conheço um pouco de história. Eu não me lembro outro feito como esse no mundo. Como é que alguém consegue prender 3 milhões de escravos? Você consegue prender 10 mil, 50 mil, 100 mil. Agora, prender 3 milhões, essa história só aconteceu com os hebreus. E mais tarde se repetiu com Hitler, que matou o dobro disso, 6 milhões. Somente com os hebreus aconteceu isso. E agora está ali, o faraó de cima do seu palácio, observando, olhando e vendo o povo hebreu crescendo, e ele tendo que encontrar uma maneira de liquidar esses hebreus, porque daqui a pouco, se eles descobrirem a força que têm, ninguém vai segurá-los. Esse aqui é o problema dos escravos, não saberem a força que têm. Também puderam, trabalhavam 17 horas por dia sem parar. Não só trabalhavam, comiam mal. Não só trabalhavam e comiam mal, não tinham perspectiva e nem sonhos mais. Tanto que quando eles vão para o meio do caminho, eu citei ontem, o sonho deles é ter uma cova para serem enterrados ali. Porque nem isso tinham mais de perspecção de futuro. Não tinham comida, não tinham nada. 3 milhões de homens e mulheres como andarilhos em uma terra perdida, como zumbis de um filme de terror que não tem nenhum tipo de perspecção do amanhã, de prospecção de futuro. Estão aprisionados. Mas eles não são um povo normal. Eles são um povo que o Senhor escolheu. Se são um povo que Deus escolheu, ainda há uma promessa sobre eles. Mas até a promessa do Senhor se desvaneceu com o tempo. E aí esse faraó, para ficar muito mais pior do que estava, ele decreta a morte de todos os meninos hebreus. Meninos, não meninas. Alguém lembra de ontem eu contando aqui qual é o pensamento dos hebreus? Meninas, porque a menina era para o pai hebreu uma espécie de vergonha. E o menino era o pai hebreu uma espécie de virtude, vitória. Aí vem um faraó e diz, eu quero que mate os meninos e deixe as meninas vivas. É a maneira dele dizer, não podem falar que eu sou tão ruim assim. Porque eu não estou querendo acabar com os hebreus. Eu só quero que os meninos morram, mas eles podem deixar as meninas viverem. Só que a mensagem passada para o pensamento dos hebreus era essa. Menino, morto, assassinado, é maldição. Menina, é vergonha. Então, se você tem que escolher entre o assassinato e a vergonha, você pode escolher a terceira opção, em não ter nenhum deles. Então, a mensagem que Faraó criou foi essa. Eu não quero que nasça mais hebreus. Eu quero que os hebreus terminem a sua existência. Como eles não querem assassinar os filhos e como eles não querem ser pai de meninas, automaticamente vão parar os casamentos. Parando os casamentos, param de nascer crianças. Parando de nascer crianças, essa geração morre, morrerá outra e serão extintos da terra. Esse é o pensamento. Esse faraó não sabia, mas ele estava sendo insuflado pelo próprio demônio. Porque o diabo já havia detectado que a profecia de Gênesis 3:15 viria daquele povo. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E o diabo percebeu que era daquele povo, porque Deus se intrometeu na vida deles e fez com que eles crescessem muito. Então o diabo diz a Faraó, mate esse povo.
E ele vai matar os meninos, deixar as meninas vivas. Mas as meninas são vergonha para o pai, e o menino morto é terror para a família. Então eles não vão se casar mais. E aqui começa a história de Moisés. Porque em Êxodo capítulo 2 diz assim: e veio um homem da tribo de Levi, e desposou uma moça da tribo de Levi. E agora que estão desposados os dois da tribo de Levi, eles se casaram. E tiveram 3 filhos. Aí eu retorno um pouquinho no tempo para dizer, os hebreus não podiam mais ter filhos. Porque se fosse menino, assassinato. Menina, vergonha. Como eles não têm métodos contraceptivos, como eles não sabem descobrir o sexo da criança, não tem como determiná-la, eles falaram, nós não vamos casar mais, porque não queremos nem maldição e nem vergonha. Como não querem nem maldição e nem vergonha, simples, estancou-se os casamentos. 12 tribos. 12 tribos que pararam de dar os seus filhos em casamento uns para os outros. O faraó está no trono, recebe a notícia e diz, concluí o meu sonho. Daqui 20 anos não haverá mais hebreu nenhum. Aí a Bíblia diz, e veio um moço da tribo de Levi. Roberto, você está tocando? Eu não estou escutando nada. Não adianta você botar o fone no seu ouvido e você não escutar aqui comigo. Eu preciso ser guiado. Aumente um pouquinho aqui, por favor. Isso, de vez em quando ele dorme tocando também, né? Mas vamos lá. Então, se é menino é morte, se é menina é vergonha, então não vai nascer nem um menino nem uma menina, só tem um jeito, é impedir os casamentos. Se impede os casamentos, o sonho de Faraó vai ser realizado. Amém? 12 tribos. A tribo de Ruben, a mais velha, a tribo dos corajosos, a tribo de Judá, que nós levantamos a bandeira até os dias de hoje. Cada tribo tem uma característica. Alguém tem que se levantar. E detalhe, não levanta nem a tribo de Ruben, que é a mais velha, nem a tribo de Judá, que é a mais corajosa. Se levanta uma tribo que ninguém esperava. A tribo dos levitas. Por isso, Êxodo 2 começa. Veio um homem da tribo de Levi e veio uma moça da tribo de Levi. Era para alguém da tribo de Levi se casar com a tribo de Rubem, a tribo de Rubem casar com a tribo de Naftali, a tribo de Naftali casar com a tribo de Ab, e assim sucessivamente. Assim a nação cresceu. Mas como ninguém mais quer casar, está todo mundo com medo, levantou uma tribo corajosa. Anrão e Joquebede, ambos da tribo dos levitas. Eles se casam, quando não é para casar. E eles têm 3 filhos, quando não é para ter nenhum. E aqui meu coração já acelera, porque eu já começo a ver um milagre acontecendo. Se não é para ter um, eles têm 3. Eles têm um filho para glorificar o Pai. Eles têm um filho para glorificar o Filho. E eles têm um filho para glorificar o Espírito Santo. Nasce os 3 filhos. Pense em 3 filhos que mudaram a história do mundo. O primeiro filho deles foi Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. O segundo filho foi uma menina, Miriam. E num tempo em que mulher não tem muito valor, pense numa mulher valorosa. Alguém lembra do milagre? O povo atravessa o Mar Vermelho, do outro lado Deus mandou eles parar, está todo mundo em silêncio. Eles veem o milagre e não conseguem nem dar um glória a Deus. Estão tomados, sufocados pela visão terrível do Mar Vermelho, ficando vermelho com o sangue dos exércitos de Faraó que ali estavam. É Miriam que vai lá na sua sacolinha e pega um pandeiro. Coloca a sua perna, imagino eu, em cima de uma pedra, tira uma nota musical aqui na perna. Quando o barulho do pandeiro estribila, o povo olha e Miriam diz: Ei, Israel, só o Senhor é Deus. E o povo adora, guiados por Miriam. E o terceiro filho é Moisés. Pense em 3 filhos que revolucionaram a história. Tudo por causa da coragem. E agora eu vou contar uma coisa que alguns vão rir aqui. E quem ri merece um cascudo. Eu estudei as 12 tribos de Israel e comecei a rir muito. Só eu posso. A tribo de Naftali gostavam de trabalhar com barcos. Cada tribo tinha um dom. Uma tribo trabalhava com roupas, outra tribo trabalhava com a terra, outra tribo trabalhava com frutos, outra tribo trabalhava com peixes, outra tribo trabalhava com construção, outros trabalhavam com pedras. Cada tribo de Israel tinha um dom no trabalho. Todos eles produziam. Mas Israel tinha uma tribo que não gostava de pegar no pesado. Uma tribo que não trabalhavam com nada, não era na enxada, não era em nada. A única coisa que essa tribo sabia fazer era dançar e cantar. O nome da tribo? Levitas. Então, qualquer semelhança não é mera coincidência. Todos os levitas que eu conheço
não gostam de trabalhar. Todos. E quando trabalham empurrado. Mas amam dormir muito, comer muito, e quando estão inspirados, lá vão eles tocar e cantar. Né, pastor Roberto Marinho? Assim diz o Senhor. Aí alguém diz, pastor, então a tribo dos levitas, pois é, mas para quem pensa que isso não é nada, imagine você ficar 430 anos preso, trabalhando 16, 17 horas por dia, sem sonho nenhum. O que foi que fez esse povo continuar vivendo? É que todos os dias de noite, quando aqueles escravos estavam sendo curados por aqueles que estavam com saúde, quando eles estavam sendo alimentados com restinho de sopa, que era uma lavagem, só havia uma coisa que os empolgavam: os instrumentos dos levitas, que cantavam e que adoravam, dizendo, continue sonhando, Israel. A força da música é única. Alguém lembra do Salmo? Quando lá em Babilônia alguém gritou, ei, judeu, canta um cântico de Sião. E eles gritaram, como cantaremos em terra estranha? Não há entre nós mais perspectiva nem alegria. Só há uma maneira de se cantar quando se tem sonhos. Então Deus ergueu a tribo dos levitas para que eles fizessem a diferença numa época em que ninguém mais fazia. Até aqui, amém? Eu quero que você venha comigo agora no nascimento de Moisés. Essa família já enfrentou o faraó, já enfrentou as parteiras, já enfrentou os vizinhos, deixando nascer Arão, que não podia nascer. Deixando nascer Miriam, que não podia nascer. E agora Joquebede e Arão estão entrando em casa depois de 17 horas de trabalho, naquela tenda pequena, olhando no chão 2 crianças jogadas no meio de tapetes, uma mesa de madeira, um pequeno menorá, na frente dos dois, 2 cuias, um pouquinho de sopa. Arão está comendo desesperado, esbaforido. Joquebede está mexendo na sopa para lá e para cá e não come. Eu imagino ele dizendo, come, mulher. E ela, não estou conseguindo. Por quê? Está me dando ânsia. Ânsia do quê, mulher? Ânsia de vômito. Ele para de comer, imagina ele olhando para ela e diz, não. Ela diz, sim. Mas de novo, eu não fiz sozinha, não. É a briga de sempre. Mas, fazer o quê? Mas você já é velha. Pois é, mas o Senhor resolveu dar. E o que a gente vai fazer para segurar, esconder ele? Não foi fácil, tivemos que subornar as pessoas para segurar a nossa filha. Eu tive que aguentar todo mundo rindo de mim, porque não era para ter filha, porque é vergonha. E o menino, para não morrer, eu tive que subornar as pessoas para que não matassem ele. Eu não tenho mais condição de fazer isso. Eu imagino uma discussão dentro da tenda. Mas a Joquebede dizendo, falando assim, quem controla a nossa vida não somos nós. Tem alguém lá em cima que tem o controle de tudo. E eu imagino, digo eu, não a Bíblia, Arão dizendo, falando assim, então tá bom, então você vai ter que entrar num propósito comigo. Qual? Eu vou orar todos os dias com a mão imposta nessa barriga, para que seja uma menina. Porque eu suporto a vergonha, mas não vou suportar ter que mais uma vez lutar contra todo o sistema que vão querer matar o menino. Então você vai ter que me ajudar. E já eu explico porque eu tenho esse pensamento. E depois de 9 meses orando, Senhor, dá uma menina, dá uma menina, dá uma menina. Chega o dia do trabalho de parto. Uma parteira egípcia é chamada. Ela entra dentro da tenda e de dentro da tenda sai um homem com 2 crianças. E lá dentro fica a parteira e Joquebede. As hebreias davam à luz de cócoras. E ela entra em trabalho de parto. E de repente um grito de dor e logo depois o choro de uma criança. E depois do choro de uma criança, um grito de horror. No grito de horror, a tenda se abre, Arão entra dentro da tenda com as 2 crianças e vê a cena mais tórrida da existência. Joquebede, com as suas entranhas ainda dilaceradas, um bebê no colo da parteira, um cutelo, uma faca na mão da parteira, que não está ali apenas para cortar o cordão umbilical. A faca está no pescoço do bebê. E o grito de horror foi de Joquebede, que ainda sentindo dores, implora, não mata o meu filho. Não mata essa criança. E uma cena que você jamais vai encontrar. Um hebreu, um judeu dobrando, um hebreu homem dobrando o joelho na frente de uma mulher egípcia. E humildemente implorando, não mata esse bebê. E 2 crianças ali gritando, não mata esse bebê. E a família inteira clamando, não mata esse bebê.
E a parteira, que deveria ter matado, porque ela tinha uma ordem de Faraó, de repente sente algo diferente dentro daquele lugarzinho. E aí, repito, digo eu, não a Bíblia, lá do céu as nuvens estão abertas e uma mão poderosa está apontada para aquela tenda. Um dedo indicador apontado, não para qualquer um, apontado para o coração da parteira. E Deus dizendo, não mata, porque é meu. Não mata. E a parteira, tomada por um temor que ela não sabe de onde vem, entrega o bebê na mão da mãe e vai saindo toda arrepiada, não sem antes dizer, era melhor ter morrido. Porque se alguém aqui perto descobrir que esse bebê está vivo, os outros que já tiveram seus filhos assassinados não vão perdoar. Vão dizer, se mataram o meu, tem que matar o deles também. A parteira sai, a família está ali, abraçando aquela criança. E instantaneamente alguém pega um pano e enfia na boca do bebê. Pergunte por quê? Ninguém podia saber que tinha um bebê vivo ali dentro. Os vizinhos, que haviam desmaiado de cansaço por causa dos trabalhos, acordam no dia seguinte e perguntam ao anrão, o que deu lá com a sua esposa? Digo eu, tá? Meu pensamento. Morreu. Ela abortou. Ninguém podia ver o menino. Ninguém podia ver aquela criança. E é isso que vai mexendo comigo, sabe? As pessoas falam sobre chamada. É lindo pregar sobre Moisés abrindo o Mar Vermelho, não é? É lindo pregar sobre Moisés indo falar para Faraó, deixa o meu povo ir. Agora as pessoas não sabem o começo. Uma chamada é dolorida demais. Deus forja as pessoas no fogo. Todas as vezes que você vê alguém lá no topo da montanha, acredite que antes de chegarem lá, Deus pegou aquela montanha e fez um buraco do tamanho dela para baixo. E ele diz assim, vou te colocar lá em cima, mas antes eu te jogo aqui embaixo. Por quê? Porque ninguém será aceito sem antes ser rejeitado. E aqui agora começa a vir respostas para algumas pessoas, e como eu prometi ontem, quem não trouxe lenço, prepare a manga da camisa ou a ponta da gravata, porque vamos receber um batismo de quebrantamento aqui. Você vai começar agora a entender por que você sofre. Tem pessoas aqui que sofrem desde criança. Tem pessoas aqui que passaram por tantas coisas na vida, que se ela começar a contar para você, você mesmo vai ter uma crise de choro. Eu mesmo nasci com 8 buracos na cabeça, feitas pela agulha de tricô da minha mãe. Minha mãe tinha uma clínica de aborto. Ela matou mais de 150 bebês. E esse aqui ela não deu conta de matar. E não foi por falta de habilidade. Não foi por falta de tentativa. Ela foi 3 vezes para o hospital com um sangramento. Na última vez, as minhas tias falaram que o médico falou, não tenta matar de novo. Não tenta abortar, porque agora ele já está encaixado. Se ele morrer, morre você junto. Minhas tias não eram crentes, mas não precisa ser crente para ver o milagre acontecer, né? Minha mãe gritava, por que esse aqui eu não consigo? E falava palavrões. E minha tia falava para ela, se ele não morre é porque tem alguém lá em cima que não quer que ele morra. E é bem isso. Quem é que pode matar aquele que Deus quer que viva? Vai, me diz aí qual é o poder que existe no mundo capaz de matar alguém contra a vontade de Deus. Não tem homem na terra, não tem demônio no inferno, não tem anjo no céu que possa colocar um ponto final na história que Deus ainda está escrevendo. Deus escreve certo por linhas tortas. A gente cresceu ouvindo isso. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E é aqui que nós, como crentes, temos que parar às vezes para meditar e respirar na vida. Calma, está tudo bem. Nada está fora do controle. Nem o seu nascimento, nem a sua existência, nem o seu casamento, nem a falência do seu casamento, nem o seu filho cantando aqui e nem o seu filho agora nas drogas. Nada está fora do controle. Para tudo há um propósito. Um propósito que a gente não sabe agora, porque a nossa visão é limitada, enxergamos só um palmo na frente do nosso nariz, mas nosso Deus conhece o futuro. Ele olha onde ninguém olha. E por isso ele faz coisas que ninguém agora entende. Por isso que toda vez que você chegar no pastor e contar uma coisa, e o pastor falar assim para você, vamos orar,
É a maneira de dizer assim, ó, eu também não estou entendendo nada. É a maneira de dizer assim, eu não estou nem acreditando. E quando ele diz, vamos orar, é a maneira da gente se esconder. Sabe quando alguém diz assim, olha, Deus sabe de todas as coisas? É claro que Ele sabe, mas não é essa a resposta que a gente quer ouvir. A gente quer uma explicação plausível, algo que faça sentido, para entender por que estamos sofrendo naquela hora. Porque desabou o mundo sobre a nossa cabeça. E Deus, às vezes, não fala. E aqui eu aprendi uma coisa na vida. Pergunte o quê? Deus fecha os lábios, mas Ele nunca fecha os olhos. Deus fecha os lábios, mas nunca fecha os ouvidos. O silêncio de Deus não significa que Ele nos abandonou. Significa que uma história está sendo escrita. E Ele não pode interferir. Tem um texto da Bíblia que é cruel. Jesus está na cruz, sentindo dores terríveis, e Ele olha para o céu, e de repente o lado divino dele toma posse. Porque Jesus oscilava entre a terra e o céu. Como homem, ele tinha sede. Como Deus, ele dizia, eu sou a fonte das águas. Então ele oscilava entre o céu e a terra. Na cruz, o lado humano sentiu dor, e de repente o lado divino tomou conta. O lado divino olhou para o céu e não viu nuvens. E não viu estrelas. Ele viu o trono. Ele viu Deus olhando para ele. E quando ele viu Deus olhando para ele, a angústia, a tristeza se tornaram em esperança, em milésimos de segundo. Era a maneira de ele dizer, se meu pai está me olhando, ele vai me tirar daqui. Para instantaneamente o céu fechar. E quando o céu fechou, Jesus gritou em uma outra língua, em aramaico. Ele disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani. E a interpretação é essa, Deus meu, por que me desamparaste? Nem Jesus entendeu, porque Deus, no momento que ele mais precisava, virou as costas. Hoje eu posso dizer o porquê. Porque sendo pai, eu entendo a dor de um filho. Se Deus ficasse olhando para Jesus naquela cruz mais um pouco, nós não estaríamos aqui. Deus teria esticado as duas mãos, arrancado ele da cruz com uma mão só. Deus teria fulminado a raça humana. Deus teria acabado com tudo, porque eu como pai faria isso. Ver o meu filho sofrendo, e eu tenho poder para libertar e não vou libertá-lo. Então Deus, para não nos abandonar, virou as costas. E quando Deus virou as costas, Jesus gritou, por que me abandonaste? Então tem coisas na vida que nós nunca vamos entender. É o processo do meu nascimento. Eu poderia ter nascido de uma família estruturada, mas não, nem nome de pai eu tenho no documento. Parece que a pessoa sofre desde a existência. Moisés não foi exceção, porque Deus só prova aquele que Ele quer aprovar. Deus só testa aquele a quem Ele quer dar algo muito grande. E Moisés é testado no ventre da mãe. Você começou a sofrer quando? Quando era adolescente? Quando foi abusado pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo vizinho? Você sofreu quando casou? Aquele infeliz te batia, aquela mulher te traiu. Seu sofrimento começou aqui na França, quando você perdeu o emprego, lá no Brasil? Pois bem, a história de Moisés começa no ventre da mãe. Começa quando ele está dentro da barriga da mãe. A luta em saber que o pai e a mãe tinham tudo para abortá-lo, fazer qualquer coisa, e mesmo assim eles sustentaram. Agora eu vou te contar coisas que você nunca ouviu na vida. Beto, mude a música. Imagine você que Moisés é a única criança do mundo que quando nasce não tem nome. Medita aí. Você já viu um pai e uma mãe esperar uma criança e não ter nome para colocar no filho? Ué, pastor, como assim? Não é Moisés? Pois é, mas quem deu o nome de Moisés não foi a mãe e o pai. Sim ou não? Então quer dizer que ele nasceu e ninguém colocou um nome nele. Moisés não tem um nome mudado, ele nasce sem nome. Já meditou nisso? Pergunte por quê, pastor? Porque o pai e a mãe passou 9 meses orando para nascer uma menina. Lembra que eu falei? Essa é a minha teoria. Eles tinham nome de meninas, tinha 1 milhão de nome de meninas, achando que Deus ia ouvir a oração deles. Mas quando nasce um menino, eles travam, porque não se prepararam para colocar nome no menino. E eles poderiam ter encontrado um nome instantaneamente, sim ou não? Mas não colocaram. Pergunte por quê? Você só coloca nome naquilo a que você se apega.
Você só memoriza aquilo que faz sentido para você, aquilo que você cria intimidade. Nasceu o menino, o pai e a mãe disse: Arão, nós conseguimos, esse aqui não vai dar certo. Então não põe nome, não se apega. Não se apega porque ele não vai ter muita chance de viver. E eu explico, dou motivos para ele não viver. Pergunte quais. Começou com a boca dele tapada. Choro de criança é linguagem. Linguagem que só mãe interpreta. Homem não dá conta de interpretar. Criança está bonitinha, chorou. Ó, a mãe escuta o choro e a mãe sabe se é fome, se é dor e se é birra. Sim ou não? Então a criança chora, é a linguagem dela. Moisés não podia chorar. Por que não pode chorar? Porque ninguém pode saber que ele está vivo ali dentro. Ele está sendo cuidado. Olha a ama que vai cuidar dele. A babysitter tem 8 anos de idade. É Miriam. Porque Arão já ia trabalhar com o pai e a mãe também nas lavouras do Egito, nas roças do Egito. É uma menina de 8 anos cuidando de um bebê. É um bebê cuidando de outro bebê. Não vamos colocar nome nele, ele não vai sobreviver. Não pode chorar. Mas não é só não poder chorar. Ele não podia tomar um banho de sol. Lembro da minha mãe, começa a rir. Ei, dona Lúcia, que falta ela faz. Minha mãe fazia eu rir demais. Minha mãe não sabia falar direito. Eu lembro de ela chegando em casa e falar assim: a filha da dona Tereza teve filho. E aí, mãe? E o menino tá amarelinho, tá com tiriça. Alguém lembra de tiriça? Mais tarde eu descobri que era icterícia, mas minha mãe nunca ia conseguir falar isso. Era tiriça. E você sabe como é que cura tiriça? Banho de sol. E o banho de um negócio lá que chama picão, né? As mulheres, aqui todo mundo conhece. É da natureza. O sol é vida. O sol é vida para o universo. O sol é vida para o planeta Terra. Você já viu uma montanha? As plantinhas não deveriam nascer seguindo o desenho da montanha, mas ela nasce e as árvores vão ficando em pé. Porque elas buscam os raios do sol. O sol é vida. Os animais mais horríveis do mundo estão nas profundezas do mar, onde a luz do sol não chega, porque a falta da luz do sol, da vitamina D, deforma. Então Moisés precisava ter a luz do sol, mas não podia. Pergunte por quê? Se andasse pela rua, alguém ia dizer: uai, mas não tinha abortado? Mas já que vocês seguraram, deixa a gente ver. Se olhasse e falasse: é um menino, a notícia ia esparramar. Ia chegar numa tenda de alguém que perdeu o filho, e essa pessoa ia dizer: se matar o meu, tem que matar aquele também. Ele não pode chorar e não pode ver a luz do sol. Mas tem uma coisa pior, pergunte o quê? O que esse menino comia? Leite, pastor, leite materno. Como é que essa mulher ia gerar leite se ela só comia lavagem? E trabalhava 17 horas por dia. Mamas murchas, corpo cansado. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui no continente africano, quando eu entrei pelo meio das aldeias do interior do país, eu via mulheres à beira da estrada, magras, pura pele e osso, e os bebezinhos na mão delas eram puras caveirinhas. E elas pegando terra com mato e cozinhando ali com a água suja para dar para os bebês, porque não tinham leite. Não tinham leite porque não tinham alimento. Não tinham como produzir o leite. Então esse menino não tem comida. Esse menino não pode ver a luz do sol. Esse menino não pode chorar. Esse menino não vai sobreviver. Não coloque nome nele. Não pegue, não se apegue. Mas aí a gente sai do Gênesis, vai lá para o livro de Hebreus, se ajeita na cadeira. E a Bíblia diz: e o bebê tem 3 meses. E ele cresce bonito. A Bíblia diz: o bebê era formoso. Como é que pode ser formoso se ele não come, se ele não chora, se ele não vê a luz do sol? Aí eu repito: quem é que pode matar? Aquele que Deus quer que viva. Dá um nó na garganta aqui. É a sua história, brasileiro. É a sua história, irmão que veio de outra etnia. Gente que sofre desde que nasceu. E a pergunta: por quê? Por quê? Quem sabe Deus hoje está te respondendo. Estava te testando, porque o que eu tenho na sua vida é muito grande. E tem uma coisa a mais: o diabo te odeia.
Por quê? Porque o diabo sabe o que Deus vai fazer na sua vida. Pastor, mas o diabo não sabe o futuro. Ele não sabe o futuro. Mas ele é um psicólogo por natureza. Ele derrubou o primeiro homem. Ele viu toda a raça humana se desenvolver. E um dia ele pegou Deus com a janela do céu aberta assim, ó. Todo feliz olhando para um homem. Quando Deus estava olhando, Deus olhou e viu o diabo chegando e disse: e aí? De onde vem? De passear pela terra e rodear ela. Viste tu quem? Aquele ali, ó. Quem é ele? É o meu servo Jó. De vez em quando Deus abre a janela do céu e mira uma pessoa. Acredite nisso. Não sei se Deus fica entediado. Tem dias que ele abre, não, eu só quero contemplar a minha criação. Ele abriu o céu e olhou para você. Às vezes ele não te viu nascendo, às vezes ele te viu dentro do ventre da sua mãe. Não é isso que Davi diz? Tu me sondas, tu me conheces, desde que eu era pequeno e sem forma. Deus te viu, e quando Deus te viu, o olho dele brilhou, e o diabo viu o olho de Deus brilhar. Então não precisa Deus falar o que vai fazer na sua vida. Se Deus está olhando para ele, se Deus está olhando para ela, para aquela criança, para aquele bebê, para aquele adolescente, para aquela mulher, é porque ele vai fazer alguma coisa na vida dela. Então eu tenho que entrar na história e acabar com ele. Você nunca se falou: por que o diabo me persegue? Eu não tenho onde cair vivo com onde lá morto. Eu olho para o espelho, eu não sei se eu estou de frente ou de costa. Eu não tenho nada. E mesmo não tendo nada, o diabo luta contra mim todo dia. Tudo para mim dá errado, tudo dá errado, a porta está fechada, não dou certo no amor, não dou certo na vida profissional, não dou certo em nada, porque tudo dá errado. A resposta é essa: o diabo viu Deus te olhar, e você está marcado. Como você está marcado, cumpra você ter paciência, cumpra você ter perseverança, cumpra você erguer no meio das cinzas e gritar: eu sei que o meu Redentor vive. E em breve se levantará para me socorrer. Cumpra você dizer assim: eu não entendo agora, mas amanhã eu vou compreender. Eu não entendo, não sei, mas eu tenho que suportar. Porque o que eu não entendo agora, amanhã eu vou entender. Eu repito o que disse ontem, vou dizer pelo resto da minha vida: Deus não perdeu o controle. A sua vida está na palma da mão dele. Vamos chorar um pouquinho? Busca nas suas memórias o seu sofrimento de criança. Sabe aquilo que a família inteira sempre conta? Reunião de família é uma benção. Festa de família é uma loucura. A única coisa que a gente tem para falar é do passado. Aí começa: esse menino aqui, ó, quase morreu. Essa aqui nasceu desse tamanho, cabia na palma da mão, foi parar numa caixa de sapato. Histórias comuns, de gente comum. Sabe aquilo que a sua mãe fala? Que ele quase afogou, o carro quase matou, a doença quase levou. Não foi quase. E não foi acidente. Foi tudo premeditado pelo diabo. Vou matar ela afogada, vou matar ele esmagado, vou matar ele com uma doença, vou sufocar com o cordão umbilical, vou fazer um negócio porque eu vi Deus olhando. E se Deus olhou, essa criatura é um perigo. Eu não posso deixar ela viver. Eu não sei como será. Eu sei que vai acontecer. Se viver, vai dar problema para mim. É por isso que você sofre. É por isso que você foi rejeitado. É por isso que quando você nasceu, sua mãe teve aquele surto, aquela depressão pós-parto e te empurrou para um lado. É por isso que todas as pessoas que passaram pela sua vida arrancaram um pedaço de você. É o mal trabalhando. Porque só tem um jeito do diabo destruir você: é destruir a sua mente, é destruir o seu coração, é te encher de traumas, é fazer você carregar tanto lixo do passado aqui nas costas que você não consegue enxergar o futuro. Aí vem Deus numa manhã como essa dizendo: como ela não está aguentando mais, como ele não está aguentando mais, Marco Feliciano, esse é o seu primeiro aniversário que você vai passar fora de casa, porque eu quero dar um presente para alguém. Quero dar uma vida, eu quero mostrar para essa pessoa que eu levo até o limite, mas dali eu não passo. Eu deixo o diabo tocar em quase tudo, mas não deixo ir embora um caquinho de telha. Pelo menos um caquinho de telha ficou aí. Se apega ao caquinho de telha, porque hoje o Senhor vai te mostrar quem você é de verdade.
Você é alguém que Deus vai usar muito. Vou repetir. Deus vai te usar tanto, mais tanto, mais tanto, que se você conseguisse enxergar, você mesmo teria um infarto no miocárdio aqui dentro. Por isso Deus não te mostra. Se você soubesse perto de quem você está sentado agora e onde essa pessoa vai chegar, você ia pegar uma selfie com ela agora. Porque agora ela está aqui, agora está aí sofrendo, você até rindo, você até debochando. Daqui a alguns dias, só pela televisão. Daqui a alguns dias, só pela internet. Mas tem que entrar numa fila para comprar o livro da criatura. Você vai ver essa pessoa ser enriquecida nessa terra. Vai ver Deus dar dons. Eu estou profetizando. Alguém, por favor, recebe a profecia aí. Para cada dia de humilhação, haverá dupla honra. E a glória desta última casa, desta manhã aqui, será maior do que a glória da primeira. E se alguém acredita nesse velho pregador, não dá um grito, não, solta logo um berro de glória a Deus, bem alto nesse lugar. Questionamentos da vida. Por que sofre o justo? Não há explicação. É uma pergunta filosófica. Eu vou repartir com vocês uma experiência dolorida que eu tive em fevereiro. Eu comecei ontem. Eu enterrei minha mãe. Quando eu terminei de fazer o velório dela e entrei dentro do avião para ir para Goiás, o Roberto dormiu, mas isso não é novidade. E eu virei para um canto de um avião que um empresário enviou para me buscar, e eu chorei a viagem inteira. Chorei porque eu comecei a lembrar da minha mãe. Mas não da minha mãe que me abraçou e que me amou, do sofrimento da minha mãe. Minha mãe ficou órfã com 10 anos de idade. A mãe dela morreu. Meu avô, um homem violento, um homem cachaceiro. Minha mãe conta que ele chegava em casa bêbado e batia em todo mundo. Era ela e várias crianças. No dia em que minha avó morreu, minha mãe contou que meu avô chegou bêbado, começou a gritar e a bater nela. Ela pegou as crianças, numa noite fria, saiu pelo meio do mato e deixou as crianças debaixo de uma árvore e voltou em casa para pegar uma coberta para cobrir as crianças. E aí é meu avô que conta que quando ele abriu a porta, minha avó caiu morta na frente dele. Ninguém nunca acreditou nisso. Acreditava-se que meu avô tinha feito alguma coisa. Meu avô, covarde, abandonou as crianças e foi embora. Todos os filhos foram adotados pelos vizinhos. Eram 6 irmãos. E a minha mãe era mais velha. Ninguém queria uma menina mais velha. E minha mãe foi morar num lugar chamado Remonta. A Remonta era o lixão da cidade. E minha mãe esmolava na rua, pedia esmola na rua para viver. E eu comecei a lembrar de tudo isso. Minha mãe conheceu meu pai, que era um caminhoneiro, na porta de uma empresa chamada Brejeiro. O arroz Brejeiro, um arroz famoso do Brasil. Era lá na minha cidade, ainda é lá a sede. Minha mãe conheceu ele lá, ela foi pedir comida. E ele, um português, os olhos azuis, bonito, viu uma menina nova, que agora já estava com 12 para 13 anos, seduziu a minha mãe, tirou minha mãe da rua, arrumou um cômodo, e ela virou amante dele. Foi concubina de um homem casado por 30 anos. E aí ela aprendeu uma profissão macabra, que foi fazer anjinhos, que era matar bebês. E quando ela engravidou de mim, ela tentou tirar. Ela nunca me falou se teve outros abortos, eu também nunca perguntei. Minha mãe só sofreu a vida inteira. Não sabia ler, não sabia escrever. Sabe que uma pessoa não sabia ler nem escrever? A vida inteira ela morreu analfabeta. A vida inteira trabalhando de doméstica. Me deixava na creche, onde eu fiquei por 6 anos. Creche Getúlio Lima. O pastor Sângelo esteve lá, eu mostrei para ele a creche onde eu fiquei. Então eu fiquei falando, Senhor, que sentido teve a vida da minha mãe? Quem me conhece há muito tempo deve lembrar as pregações. Irmãos, eu estou aqui pregando, mas minha mãe está no forró. Alguém lembra disso? Não? Tinha um forró na minha cidade, chamava Chaparral, que desgraça. E minha mãe ia lá para o Chaparral. Era o risca-faca da cidade. Isso depois que meu pai morreu.
Então, que sentido teve a vida dessa mulher? E aí eu comecei a chorar dentro do avião, falando, Senhor, por que minha mãe só nasceu para sofrer? Aí o Senhor falou para mim, não, filho, é que eu olhei para ela. O diabo viu. Minha mãe só teve um filho vivo, sou eu. E olha o que Deus fez na minha vida. Quantas vezes eu te ajudei? Quantas vezes você colocou uma pregação minha lá e se fortaleceu? Como pode? Onde abundou o pecado, superabundar a graça. Aí o Senhor começou a falar isso ao meu coração. Ela nasceu com propósito, filho. Dar luz a você. E através de você eu toquei o mundo. Por isso ela sofreu. Não há vida que nasça sem propósito. Não há vida que nasça sem missão. Há uma missão na sua vida, há um propósito na sua vida. As dores intensas significam que Deus está te forjando. Significa, Moisés, que tem uma coisa muito linda ali na frente. Significa que é uma coisa tão grande que se você sonhasse, eu repito, você sairia daqui correndo hoje à noite, hoje à tarde, hoje pela manhã. Deus te trouxe nessa manhã para te dizer, eu te escolhi. E não reclame. Poxa, mas o Senhor não podia ter me trazido a esse mundo de outra forma? Pois é, mas eu quis te trazer dessa forma, e daí? Um dia Deus puxou minha orelha, porque eu vivia falando, eu sou filho de um aborto mal feito. Eu sou filho da tabelinha que não funcionou. Eu sou filho do método contraceptivo que não deu certo. Aí o Senhor disse para mim um dia, não, Senhor, você é fruto de um sonho. Aí eu falei, mas minha mãe e meu pai não sonharam comigo, eu sou um acidente de percurso. O Senhor disse, você é o meu sonho. Eu sonhei com você. Eu te ergui. Parece conta de mentira, né? Tem um homem da Bíblia, é um único, que a Bíblia diz, esse é um homem segundo o coração de Deus. Qual o nome dele? Davi. Você já leu a lápide do túmulo de Davi? Está escrito lá em Samuel. Olha o que está escrito no túmulo de Davi. Eu, o Senhor, te tirei de trás da malhada. Eu, o Senhor, abati os seus inimigos. Eu, o Senhor, te coloquei entre os príncipes da terra. Eu, o Senhor. Era o Senhor dizendo assim, eu amei Davi. E ninguém tem nada a ver com isso. Eu escolhi Davi. Escolhi um adúltero, um assassino. Eu escolhi Davi. Não foi ele que venceu os inimigos. Eu abati os inimigos. Não foi ele que me escolheu. Eu escolhi ele atrás da ovelha malhada. Não foi ele que construiu um nome. Eu escrevi o nome dele. Eu dei a ele um grande nome. Se isso não é prova de que tem criaturas que nascem pela vontade divina, não tem outra explicação. Davi não era filho de uma família estruturada como a sua. Davi era como eu, um bastardinho. Por que você acha que a Bíblia, quando vai desenhar Davi, desenha ele diferente de todo mundo? Aliás, dos filhos de Jessé, só Davi é desenhado. Pequena estatura, cabelos ruivos encaracolados. Algumas traduções dizem que ele era loiro. Um escritor diz, Davi era um rapaz de olhos brilhantes, que é a tradução, olhos claros. Aí vem os irmãos de Davi, todos eles pareciam Saul. Saul era um homem acima do ombro dos hebreus mais alto, tanto que Samuel olhou e disse, esse aqui é o rei. Quando foi ungir, o Senhor disse, não é esse. Veio outro, esse também é o rei, porque todos eles eram muito parecidos. Aí ele falou, Jessé, acabaram os seus filhos? Jessé envergonhado, diz, tem um ainda. E por que ele não está aqui? Porque eu tenho vergonha dele. E por que você tem vergonha dele? Porque ele é um filho de contrabando. Ele não parece com ninguém da família. E quando eu fiquei sabendo que você vinha para cá, eu mandei ele pastorear as ovelhas malhadas. Qual ovelhas? Nas casas grandes de antigamente, está aqui o meu professor que pode dizer melhor. Haviam as ovelhas perfeitas que eram colocadas na frente das casas grandes, para que todos que passavam pelas estradas, os transeuntes, olhavam e queriam comprar as ovelhas. E no fundo das casas grandes, em ribanceiros, buracos, ficavam o curral das ovelhas malhadas, que muita gente acha que é a ovelha que tinha só a lã pintada, mas não é. Não era só isso. Ovelha malhada era a ovelha que nascia com defeito. Havia ovelhas que nasciam com 3 patas, 5 patas, anomalias. Nasciam com 2 cabeças, nasciam sem pelo. Como os judeus sempre gostaram muito de ovelhas, têm um respeito por elas,
Não matavam, deixavam elas viverem até morrerem tranquilamente, mas ficavam escondidas, porque quem visse uma ovelha com defeito não queria comprar. Aí Jessé diz assim: Davi, você pode pastorear as ovelhas? Posso, pai, mas não é as que estão aqui na frente não, é as que estão lá escondidas, as malhadas. Os irmãos dele estão tomando banho, se perfumando, e ele saindo de casa. Ele sentindo o cheiro da comida, a mãe dele colocando uma roupa de princesa, e ele saindo de casa. Não faz sentido o filho mais novo sair para trabalhar. É o mais velho que tem que sair para trabalhar. Davi é o patinho feio da família. Aí quando Samuel diz: acabaram os mancebos, ele diz: não, tem um ainda. E cadê ele? Está lá. Ninguém senta na mesa até ele chegar. Quer ir agora lá na ribanceira comigo? Vamos sentir Davi? Davi é adolescente, ele sabe que está sofrendo preconceito, ele sabe que vai ter uma festa, ele não é convidado. E ele está alimentando aqueles monstrinhos, né? Ovelha malhada, aqueles bichinhos feios. Ele está ali dando comida para aquelas ovelhas, e ele falando assim: eu sou rejeitado, ninguém me ama, ninguém me quer. Aí o Senhor falou para ele: Davi, olha quem que você está alimentando aí. Você está alimentando aqueles que ninguém quer, as ovelhas com defeito. Aí o Senhor diz para ele: Davi, até as ovelhas com defeito tem pastor. Aí Davi senta debaixo de um zimbro, pega a sua harpa e diz assim: se essas ovelhas defeituosas têm pastor, eu também tenho. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, porque a minha alma está atormentada, porque eu não tenho lugar para repousar a cabeça, porque ninguém me ama, ninguém me quer. Você está entendendo? Deus faz isso. Deus pega as pessoas que não são nada, e se elas suportarem o peso da vida e lutarem, porque você tem que lutar, você não pode sentir pena de si mesmo, você não pode achar que o mundo está contra você, que o mundo gira ao redor do seu umbigo. Não. Deus ama ver você acordar de madrugada, levantar contra o sono, contra tudo, dizer: eu vou vencer nessa terra. Deus ama ver você aguentar as pessoas te humilharem. Você sabe que por causa de uma bênção você é obrigado a calar a boca e engolir sapo. Deus ama quando você vence o orgulho e quando você diz assim: eu aguento, não tem problema, mas um dia você vai ver. Um dia. Deus ama a gente assim. Eu estou dizendo: é assim que eu te quero. Eu forjo os melhores desse jeito. Está sofrendo? Hoje eu não tenho mais pena de vocês. Eu passei da fase de ter pena das pessoas, porque eu passei tendo pena da minha vida inteira, até que eu descobri onde eu cheguei. Olha onde eu cheguei. Escritor de livros, viajei o mundo todo, 4 mandatos como deputado federal, filho de uma mãe solteira, ex-cortador de cana de açúcar. Os meus amigos, filhinhos de papai, eu tive que visitar eles e internar eles em clínicas de drogados. Parece que quem tem tudo não consegue chegar a lugar nenhum. Aí Deus pega aquele que não tem nada e traz para Paris. Ah, pastor, estou comendo só pão com mortandela em Paris. Ah, pastor, eu estou lavando fralda em Paris. Não está entendendo? Vou ter que desenhar. Vou ter que desenhar para você. Quantas criaturas ricas queriam entrar aqui, não entra. Ó, você aí. Veio lá da esquina do sovaco sujo. Ninguém consegue nem falar o nome da sua cidade. E ó, você aqui. Pode ir à Torre Eiffel quando quer. Se isso não é sinal de que Deus te ama, eu não sei o que mais você espera. Então, reage nessa manhã. Agarra o diabo pelo chifre aqui dentro hoje. Pelo menos uma vez, tem esse gostinho, esfrega a cara dele no chão e diz: está escutando aí, Satanás? Você atormentou a minha vida inteira, mas não adiantou. Deus tem um projeto na minha vida. Vai haver um avivamento em Paris. Vai haver um avivamento na sua história. Aleluia. Glória. Oh, aleluia. Se alegra nessa manhã. Você pode não ter tudo que você quer, mas Jesus tem te dado tudo que você precisa. Não é? Deus é bom o tempo todo. Esse é Moisés. 3 meses, está bonito. Aí a mãe e o pai sentam e dizem: o que a gente faz? Como assim? Tinha que morrer.
Mas agora ele está vivo. E nós temos um problema, mulher. Qual? Não dá para segurar uma criança desse tamanho. Vão descobrir. E se descobrir, vai morrer eu, você e as outras 2 crianças. Então nós temos que escolher entre um filho para viver e outro para morrer. Tem algo pior do que isso para um pai e uma mãe? Aí eles escolhem uma maneira de matar o filho. Jogar ele nas águas do rio. Não era num lago, nem um córrego, era o rio Nilo. Fazem um cestinho, porque eles não querem ver o filhinho afogar. Então fazem um cesto, colocam nas águas e viram as costas. Eu li um livro sobre Moisés, que eu ri muito. O escritor tentou ajudar Deus a fazer um milagre. Ele disse que Miriam amarrou uma cordinha no cesto. E deu corda. E ficou escondido no meio do mato, e ela ia conduzindo. Alguém já foi na beira de rio aqui? É limpinho, né? Você pode conduzir, que só tem mato. Vai engarranchar, não tem jeito. Não houve cordinha. Jogaram o menino nas águas. O pastor vai muito em Israel. Quando chegar lá, se passar pelo Egito, chame o guia e pergunte para ele, esse senhor vai morrer de rir. Ô guia, onde é que, segundo a tradição, ficava o alojamento dos escravos? E ele vai dizer, é aqui. E onde ficava o palácio da filha de Faraó, que tem a tal da piscina? Era mais ou menos ali em cima. Aí você começa a fazer o cálculo. Joquebede e Anrão saíram daqui, do arraial dos escravos, e foi aqui na beira do rio para jogar o menino aqui. Só que a piscina do faraó é aqui para cima. A correnteza vai para baixo. Jogou o cesto tem que ir para baixo. Aí jogaram o cesto foi para cima. Esse aleluia me empolgou, vou falar até o povo entender aqui. Jogaram o menino para cá. Era para a água levar para lá. Aí a água levou para cima. Vai, me explica isso. Repito, quem é que pode matar quem Deus quer que viva? Deus, quando quer fazer uma coisa, Ele quebra as leis da gravidade, da física. Ele faz o que ninguém entende. Aí, para não falar que o cestinho saiu nadando, eu tenho um pensamento, pergunte qual. No Rio Nilo tinha os crocodilos, que eram os leviatãs, que faria qualquer jacaré que você conhece parecer uma lagartixa. Os crocodilos do Nilo, a envergadura da boca deles chegava a 2 metros. Eram monstros. E o cheirinho da pele do bebê atrai o crocodilo. Os crocodilos vindo, olhando aquele cestinho, já com a bocarra aberta. É um pensamento meu, tá? E de repente, quando chegam perto do cesto, a boca fecha. Como assim, pastor? O anjo que fechou a boca dos leões fez um estágio ali no Nilo. Antes de fechar a boca de leão, ele aprendeu a fechar a boca de crocodilo. O crocodilo ia comer, fechou e começou a empurrar com o focinho. E levou até a piscina da filha de Faraó. E lá, a filha de Faraó é que pega a criança e é ela que põe o nome de Moisés. E aí ela dá a Miriam o direito de Miriam cuidar. Miriam ficou assim, observando. Quem é que não observa? Está vendo um milagre. Gente, era para ir para lá, está indo para cima. Ela foi vendo, foi atrás, para ver até onde ia. E de repente parou na mão da mulher mais poderosa do mundo. Olha só, quando as pessoas não te querem aqui, Deus te coloca na mão de pessoas poderosas. Quem deveria cuidar de você não cuida, então Deus levanta o inimigo para cuidar de você. Quando Deus quer fazer, Ele faz e ponto final. E ali, no palácio, Moisés é criado. E ele passa 40 anos pensando que é filho da filha de Faraó. 40 anos achando que era alguém. Para no dia do aniversário dele, segundo a tradição, descobrir que ele era só um hebreu enrustido. Um hebreu fantasiado de egípcio. E aí ele descobre quem ele é, através da irmã dele, que trabalhava dentro do palácio. Então ele quer conhecer o povo dele. Então ele sai do palácio e vai conhecer a miséria do povo. E ele acaba matando um homem na defesa dos hebreus e enterra o homem na areia. E no dia seguinte ele volta. E a notícia esparrama. E ele tenta partir, separar uma briga. E alguém diz, vai me matar igual matou o de ontem? E a Bíblia diz que a notícia esparramou. E a Bíblia diz, e Faraó descobriu que Moisés era um assassino. E por isso Moisés fugiu do Egito. Ele tem 40 anos achando que é alguém. Aí ele sai do Egito e vai para o meio do deserto. Aí ele passa mais 40 anos vendo que ele não é ninguém.
Anote aí. 40 anos pensando que é alguém. Aí ele descobre que ele não é. Aí ele passa 40 anos no deserto, vendo que ele não era ninguém. Ele tem 80 anos. Quantos anos? Aí ele sobe no alto das montanhas de Midian. E aqui está um outro segredo. A Bíblia diz que ele saiu para pastorear as ovelhas de Jetro, seu sogro, e levou as ovelhas para o alto da montanha para pastorear. Tem alguma coisa errada. No alto da montanha não tem relva, não tem água tranquila. Ovelhas se pastoreia em outro lugar, nos apriscos. O que Moisés foi fazer com essas ovelhas no alto da montanha, num arquipélago de montanha? Ele sumiu da presença de todo mundo. Eu tenho um pensamento. Pergunte qual? Mude a música, meu amigo. Tem 80 anos de idade e ele olhou pelo retrovisor do carro. Sabe que a vida é como um carro, né? Você tem na frente o para-brisa e dos lados o retrovisor. Por que o para-brisa é maior do que o retrovisor? Porque o futuro tem que ser mais visto do que o passado. Só que ele parou de olhar para frente, porque já tem 80 anos, acabou minha vida. Já dobrou a curva do Cabo da Boa Esperança faz tempo. Glória, né? Eu fiz 53 hoje. Quando eu fiz 50 anos, me deu uma depressão. Pergunta por quê? E eu comecei a ver que tudo cai. A pele começa a gente começa a derreter igual uma vela. Você está rindo, né? Você tem botox, você tem dinheiro, né? A senhora está toda esticada aí, né? Mas não põe esses trem não para você ver a miséria que acontece. Vai caindo tudo. Cai a bochecha, cai o cabelo, cai os dentes, a barriga. É sério. A física da Terra, a gravidade começa a puxar a gente. Oh, meu Deus. Que tristeza. A gente começa a se encurvar. É sério, você já percebe, sabe por que isso? É Salomão falando em Eclesiastes 12:7. Quando o homem morre, o pó volta ao pó e o espírito a Deus. Depois dos 50 começa uma briga. Céu e terra querendo a gente. Pode ver, a pessoa vai ficando velha, começa a ir para a igreja. Ficou velho, eu quero Deus. O espírito percebendo que vai embora, então quer se aproximar do céu. E a terra gritando, então eu quero a minha parte. Aí a pessoa começa. É sério isso, está rindo. Perceba, é a vida. Começa. Oh, Jesus. O céu e a terra gritando. O céu querendo o espírito, a terra querendo a carne. Vai caindo tudo. Moisés está com 80 anos. Eu já tenho 80 anos e a minha vida foi uma falsidade. Descobri como eu nasci, como eu sofri. Descobri que eu fui criado por um povo que matava o meu povo. Eu descobri que a comida que eu comia era meu avô, era minha mãe, meu pai, meus tios que tinham que trabalhar 17 horas por dia para colocar comida na minha mesa. Ele carregava culpa sobre ele. Foi por isso que ele acabou no desespero matando as pessoas. E eu que pensava que ia ser um príncipe, me tornei um assassino. Aí eu tive que fugir, sou um fugitivo na terra. Com todo o meu conhecimento sobre estrelas, sobre tudo que Moisés era treinado, eu fui me casar com a família de um homem pobre. E me tornei um pastor de ovelhas. E eu perdi a beleza da pele, perdi tudo. Eu tenho 80 anos de idade, estou no meio do nada fazendo o quê? Pastoreando ovelhas. Isso não é vida. Isso é depressão. Depressão é um acúmulo de frustração do passado com uma falsa perspectiva do futuro. O que é depressão? É você olhar para trás e dizer assim, não valeu a pena. É você olhar para frente e dizer assim, não tem nada me esperando. Aí a pessoa se entrega, se joga numa cama, espera a morte chegar. Moisés está depressivo, porque ele tem 80 anos e não tem perspectiva de futuro. Ele olha para o passado, foi um engano. Ele está no alto daquela montanha para fazer uma coisa. Meu pensamento, pergunte o quê? Eu vou sair dessa terra. Eu vou subir a montanha, porque aqui ninguém vai me encontrar. Vão me procurar pastoreando ovelha nos apriscos. Mas eu subi o alto das montanhas. Vou morrer aqui. Imagina ele sentado em uma pedra, olhando as ovelhinhas, ele pegando aqui um cutelo. Sempre o cutelo.
Você devia ter tirado a minha vida quando eu nasci. Procurando um lugar do corpo mais fácil para ter uma morte mais rápida, como os samurais japoneses que tiram a vida. Mas antes que ele se mate, porque toda a energia dele foi embora, na frente dele tem uma sarça que começa a encandecer. Vai ficando da cor da roupa de vocês, senhoras. Um fogo azul. Vai ficando azul, o fogo vai subindo e não queima nada. O ambiente de depressão vira em terror. Ele olha e começa a sentir uma coisa. Ele tenta se aproximar e do meio da sarça sai uma voz: Moisés, quer chegar perto de mim? Eu deixo. Mas tira as alparcas dos seus pés, porque esse lugar é santo. A sandalinha que você trouxe do Egito, tira ela, porque aqui sou eu, você e o céu. Detalhe, a voz chamou ele pelo nome. Uma voz que por 80 anos nunca falou com ele. Deus nunca falou com Moisés. Não tem uma história Deus falando com ele. Ele tem 80 anos de idade, vem alguém falando com ele com uma intimidade. Moisés, o senhor me conhece? Desde que você estava no ventre da sua mãe. O senhor me viu? Sempre te vi. E por que o senhor deixou passar por tudo isso? Porque eu preciso de um homem, não de um menino. Preciso de um homem testado. E agora você está pronto. Estou pronto para quê? Vai começar a sua história, Moisés. Mas eu tenho 80. Pois é, Moisés, vai começar a sua história agora. De 0 a 40 você achava que era alguém. De 40 a 80 você viu que não era ninguém. Então agora eu posso te abençoar. Por quê, Senhor? Porque se eu me revelo para você no Egito, você diz assim: eu sou. Então para te usar eu tive que tirar tudo. Eu tive que te esvaziar para poder te encher, Moisés. Você está entendendo aí ou não? Deus faz isso, às vezes Ele nos leva ao limite da humilhação para nos esvaziar, para você nunca achar que foi a sua força, o seu conhecimento, o seu esforço, para você depois dizer: foi o Senhor que fez isso. Está vazio, Moisés? Estou, eu quero morrer, então agora não tem mais nada em você não, então agora eu vou te encher. Levanta, Moisés, porque você vai até Faraó. Só que eu vou te dar um ensinamento que é para ficar para todo mundo que lê a Bíblia. Qual, Senhor? Põe a mão no peito, Moisés. Coloquei, Senhor, e agora? Tira a mão do peito. Senhor, está leprosa, eu vou morrer. Pois é, Moisés, isso é um ensinamento. Qual, Senhor? Eu vou te usar. Então nunca bata no peito, achando que é você. Porque o dia que você falar, sou eu, vai ficar leproso. É para você entender que tudo, a partir de agora, sou eu na sua vida. Pegou aí, entendeu? E assim começa a história de Moisés. Eu já vou terminar, porque senão a gente vai ficar aqui até tantas horas. Moisés sai dali, começa a epopeia dele. Ele enfrenta o faraó, ele faz de tudo. E chegamos aqui em Deuteronômio 34. Agora ele tem 120 anos. Está 3 dias de entrar na terra e Deus não deixa ele entrar lá. E isso me deixou com raiva. Falei, está errado, Senhor. Por que está errado, Feliciano? Uai. Ele lutou, ele sofreu, ele enfrentou a família dele, ele aguentou esse povo murmurador. Moisés merecia entrar na terra, Senhor. Ele tinha um sonho, era um só, não eram 2 nem 3. Qual o sonho? Entrar na terra. E nem isso o Senhor deixou ele fazer. Quando eu estava quase para o meu nome ser riscado do livro da vida, porque eu estava questionando demais, Deus falou assim para mim: vou te fazer uma pergunta, responda. Eu falei, qual? Eu matei Moisés? Está escrito que o Senhor matou. Quanto tempo ele ficou morto? Alguém é capaz de responder aí? Não, pastor. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então ele está morto até agora. Esse é o problema. Deus matou Moisés e o sepultou. Aí quando você pega no original a palavra sepultar, está ali o meu professor de hebraico, é esconder. Aí lá no livro de Judas, que antecede o Apocalipse, tem uma briga cósmica, alguém lembra? Tá Satanás e Miguel. E qual é o motivo da briga? O corpo de Moisés. 2.600 anos depois está o diabo falando, cadê o corpo do homem? Se Deus matou, cadê o corpo do homem que eu quero ver?
e não acha o corpo dele. Ué, mas Deus não sepultou? O diabo não tem poder para atravessar o solo, o chão, ele não conhece DNA, ele não achou a ossada de Moisés. Por quê, pastor? Porque Deus falou assim para mim, filho, quando eu falei, morre Moisés, ele estava de olho fechado, ele abriu o olho e falou, por quê? Quando ele abriu o olho, filho, ele estava diante do meu trono. Welcome, Moisés. Bem-vindo. Senhor, onde eu estou? Qual era o seu sonho, Moisés? Entrar na terra prometida, na terra que manda leite e mel. Eis a terra que manda leite e mel. Mas, Senhor, é aqui. Aqui é o destino final de todos, Moisés. Moisés, sim, senhor, antes de você dialogar comigo, eu vou pedir para um cidadão que vai dar uma voltinha com você aqui no céu. Lembrando que a Bíblia, ou as histórias, no mundo de Deus, não tem tempo, tá? Para Deus, passado, presente e futuro é tudo a mesma coisa. Aí, Deus chama alguém que nem tinha nascido ainda, no nosso tempo, mas no tempo dele tudo se mistura. Chegou um cidadão lá, pois não, senhor, Elias, leva Moisés para conhecer o céu, a terra prometida. E eles passam uma temporada andando lá dentro. Aí Moisés volta com Elias, Senhor, ó, já vi o céu, Elias, obrigado. E aí Moisés, Senhor, é bonita essa terra, hein? Mas eu tinha um sonho, Senhor. Qual, Moisés? Eu queria ver a terra, né? Mas eu te mostrei a terra. Não, Senhor, essa aqui é a sua. Eu queria ver a minha, né? Moisés, você acha que eu devo alguma coisa para alguém? Não, senhor, mas não tem mais nem menos, Moisés. Eu quero que você aprenda uma coisa. Eu dou ao homem o direito de sonhar. Mas o homem tem que dar a mim também o direito de sonhar. E o meu sonho é maior e melhor do que o seu. E não é porque eu realizei o meu primeiro que eu não vou realizar o seu também. Só que o seu tem um tempo. Quer ver a terra, Moisés? Queria, senhor. Queria não. Quer? Quero. Elias? Sim, senhor. Prepara a carruagem de fogo. Onde eu vou, senhor? Você vai conhecer a terra. Só que antes eu tenho que ajeitar as coisas. Aí Deus dá um grito lá do céu. Yeshua! Jesus está andando na terra. 3.000 anos depois, olha. Sim, pai. Sim, pai. Está feito. Levo todo mundo? Tá, só os que acreditam. Os 12. Cadê os meus 3 malucos? Quais eram os 3 malucos? Qual o nome deles? Pedro, Tiago e João. Só eles viam essas coisas. Vem vocês 3 comigo. Para onde? Vamos no alto da montanha. Por quê? Vou realizar o sonho de um velhinho. Eles chegam no alto do monte da transfiguração. Jesus deixa os 3 aqui e diz assim, não se apavorem, não saiam correndo. Jesus sai à distância de um tiro de flecha, 28 metros. Se afasta e diz, não saiam correndo. Ele abre os braços e o corpo de Jesus começa a brilhar. Ele começa a se transfigurar em glória. Aí o céu se racha em 2 partes. E lá na terra prometida desce 2 homens. Está escrito. Qual o nome deles? Elias e Moisés. Mas não estava morto? Vai, me diga aí. Não estava morto. Não está escrito que o homem que morre não pode mais vir e voltar? E como é que Moisés voltou aqui? Deus não matou Moisés, Deus escondeu Moisés. Deus tirou ele desse plano e levou ele para um outro plano. Primeiro para revelar o sonho de Deus, agora Deus vai realizar o sonho dele. Aí Moisés chega, olha a terra, sente o cheiro da terra, é tudo bonito. É um pensamento meu. E aí Moisés, quer ficar aí? Senhor, aqui é bonito, mas aí é melhor, né? Vou voltar para a terra prometida do céu. Moisés e Elias retornam para o céu e Jesus continua a caminhada dele na terra. Por isso que a Bíblia Sagrada é linda. Tem histórias que você só vai entender se você estudar a fundo. Então Deus realizou o sonho de Moisés, como vai realizar o seu? Mas primeiro Ele quer realizar o dele. Então dê primeiro a Deus a chance de te usar. Por isso a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus, com toda sua justiça, e as demais coisas, entenda, primeiro o reino,
depois o seu sonho.